Nos vídeos anteriores, levamos você para descobrir as maravilhas de Istambul, com os grandiosos pontos turísticos como a majestosa Hagia Sophia e o imponente Palácio de Topkapi. Também mergulhamos na rica gastronomia local, provando sabores únicos e inesquecíveis, e exploramos os vibrantes bazares cheios de cores, aromas e tradições. Hoje vamos embarcar em um cruzeiro incrível pelo Estreito de Bósforo, então já deixa o seu like e vem comigo. Estou mais uma vez aqui em Istambul, na frente da Catedral Santa Sofia. Começa mais um vídeo para vocês, mostrar para vocês um cruzeiro pelo Bósforo, os principais pontos turísticos que você pode visitar desde lá. Eu contratei no Get Your Guide, que é uma página online que vende vários passeios, então você pode encontrar. Mas aqui também na rua eles vendem também, aqui na frente do Santa Sofia. Sai daqui, a gente vai até o porto ali. Dez minutos de caminhada. Desde ali da frente da catedral, a gente chegou até o ponto onde a gente vai pegar o barco. Foram 12 euros a entrada que a gente comprou no Get Your Guide, como eu falei, mas também podia ter comprado aqui diretamente. E vamos ver o que a gente encontra por lá, né? Se vale a pena esse serviço. E entramos no barco, tinha 2 andares, na parte de baixo tinha uma vendinha de comida e na parte superior um espaço bem aberto, onde você tinha uma visão panorâmica 360 de todos os pontos possíveis. E agora vamos começar o passeio. Passamos por uma parte que tinha os golfinhos logo no início, agora a gente está passando por algumas estruturas que eu já mostrei, com a Mesquita Azul, a Catedral Santa Sofia e o Palácio de Topkapi. E agora a gente vai entrar mais para a parte norte, onde vai ter o Bósforo em si, né, que esse aqui é o Mar da Marmara. E bem na entrada do Bósforo a gente se depara com essa área verde bem bonita que a gente tem caminhadas onde os turcos realizam atividades físicas e também outras como a pesca. Agora estamos passando pelo Corno de Ouro, que é essa zona aqui do Estreito de Bósforo, ali atrás está a Torre de Galata. Aqui a gente também vê umas mesquitas desse lado, bem bonita, onde a gente teve no vídeo anterior que eu mostrei para vocês. O icônico Corno de Ouro é um braço do mar que adentra a cidade de Istambul, separando a parte histórica da moderna. Esse estuário natural já foi um dos pontos mais importantes do mundo e guarda séculos de história em suas margens. E ali ao lado avistamos o estádio do Besiktas, um dos times mais tradicionais e amados de Istambul, e ao lado o Palácio de Dolmabahçe, que foi construído no século XIX como principal residência dos sultões otomanos e representa o ápice do luxo e da opulência da época. E bem ao lado está o Museu Nacional de Pintura de Istambul, que é um importante centro de arte na Turquia, abrigando uma vasta coleção de obras retratando a evolução da arte turca. E continuando nosso cruzeiro pelo Bósforo, a gente vê a deslumbrante mesquita de Ortaköy, que está localizada à beira d'água e é um dos cartões postais mais icônicos de Istambul, que está ao lado da ponte do Bósforo que conecta a Europa e Ásia, simbolizando a união dos dois continentes. Tem a ilha do Galatasaray, que é essa ilhazinha que pertence ao clube esportivo Galatasaray, um dos mais renomados da Turquia, e abriga uma série de restaurantes, bares e uma piscina, um local ideal e popular para os moradores. Estamos quase concluindo o lado europeu aqui. A gente já viu o Palácio de Dolmabahçe, que foi um dos melhores. Passamos pela ilha de Galatasaray. Estamos mostrando alguns edifícios dessa parte. E ainda vimos algumas partes da muralha antiga, que está aqui do lado da última ponte de Sultan Mehmed, que agora a gente começa a nossa trajetória pela parte asiática. E o lado asiático, também conhecido como Anatólia, oferece um contraste fascinante com a parte europeia da cidade, com seus bairros charmosos, parques tranquilos e uma vibe mais descontraída. É um tesouro menos explorado, mas igualmente vibrante. À medida que navegamos, você pode ver as colinas verdejantes e as construções modernas que compõem essa parte dinâmica e crescente da cidade. É uma experiência única que ilustra a diversidade e a grandeza de Istambul em todos seus aspectos. E no fundo, no horizonte, a gente consegue ver estruturas como mesquitas e estruturas singulares, além de palácios que estão aqui na beira, que tem um calçadão bem animado, onde o pessoal passeia. É uma parte de Istambul que também precisa ser explorada. E apesar do tempo não ter colaborado com a chuva que nos acompanhou durante grande parte do passeio, posso dizer que cada momento valeu a pena. Navegar por esse estreito histórico, admirar a arquitetura impressionante e explorar os marcos icônicos de Istambul foi uma experiência realmente inesquecível. E ao final do nosso passeio, a gente avistou a icônica Torre da Donzela, localizada em uma pequena ilhota no meio do estreito. A torre é um dos marcos mais românticos e misteriosos de Istambul. Olha o golfinho passando aqui embaixo de mim, ó.
Ele vai subir aqui, ó. Vamos ver? Vou lá, ó, o golfinho passando. E depois de 2 horas a gente tá de volta aqui no ponto inicial. Foi um pouco frio o passeio por causa do clima, mas é um passeio bom para você fazer em dia como hoje de chuva, porque tá tudo coberto aqui em cima. Você consegue ver vários pontos turísticos sentado, escutando no seu audioguia. Ele falou em vários idiomas aqui, teve a hora que ele falou inglês, espanhol, turco. E a gente viu todos os pontos que estão aqui na beira do Bósforo. É um ponto imperdível para você. Como eu falei, gasta pouco tempo. Também não é tão caro, 12 euros. Eu achei um preço até tranquilo. Eles vendem comida aqui em cima também. Tem vários tipos de comida que você pode comer. O Wi-Fi você tem que pagar à parte, se você quiser. Mas é isso, galera. Quero encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!